Fala galerinha, tudo na paz? Olha só, nós vamos estudar, pessoal, os conceitos trigonométricos básicos, tá certo? É um assunto que não é muito explorado, mas é importante que vocês saibam. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai iniciar falando sobre circunferência, os seus elementos básicos, né? Então o primeiro elemento é o raio. O raio, pessoal, ele é um segmento que sai do centro da circunferência até uma de suas extremidades. Então aqui você vai ter o raio, tá bom? A corda vai ser um segmento que une dois pontos pertencentes à circunferência. Então, olha, daqui para cá vai ser corda, daqui outra corda e outra corda. Porém, pessoal, é o seguinte, se essa corda ela passar pelo centro da circunferência, ela vai receber o nome especial de diâmetro, tá bom? Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Nesse caso, então, o diâmetro vai ser a soma de raio mais raio, vai ser 2 vezes o raio. Então, o raio vai ser só qualquer segmento que sai do centro da circunferência a um ponto pertencente a ela. Corda é um segmento que une dois pontos pertencentes à circunferência. E se essa corda passar pelo centro, a gente vai ter o chamado diâmetro, tá bom? O comprimento da circunferência, pessoal, que é, ó, se eu der uma volta completa aqui, ó, certo? Eu tenho o chamado comprimento da circunferência. Aqui, ó, o comprimento da circunferência é isso aqui. Se eu pegar isso aqui, cortar e abrir, eu vou ter o chamado comprimento, tá bom? E a fórmula do comprimento da circunferência, pessoal, vai ser 2 vezes π vezes o raio. Esse π é uma letra grega, um número irracional, que para efeito de cálculo do comprimento da circunferência vai valer aproximadamente 3,14, tá bom? E o que é o arco? Pessoal, o arco é um pedaço dessa circunferência. O comprimento é isso aqui todinho. Ó. Se eu der uma volta completa, eu tenho o comprimento da circunferência. Agora, o arco vai ser um pedaço desse comprimento. É como se você tivesse uma fatia da pizza e a borda seria o arco, tá bom? Então, o arco. O comprimento, a medida desse arco, pessoal, nós vamos representar pela essa letrinha aqui, ó, tá bom? E o comprimento desse arco vai ser a fórmula dada pelo ângulo, tá bom? Que vai ser o ângulo central, é o ângulo aqui, ó, que define o arco, multiplicado pelo raio. Esse ângulo, pessoal, ele tem que ser dado em radianos. Esse assunto a gente vai ver daqui a pouco. Então, a medida de um arco, você tem duas maneiras. Você tem a medida em graus e tem a medida em radianos, tá bom? O que é a medida em graus, pessoal? Ó, se você der uma volta completa numa circunferência em graus, você vai ter você vai ter 360 graus, tá bom? Então, uma volta completa na circunferência em graus vai dar 360 graus, tá bom? A metade, portanto, vai ser 180. Agora, no caso de radianos, uma volta completa vai corresponder a 2 vezes o π, tá bom? Então, é importante que você saiba disso. Então, a metade de uma circunferência dada em graus é 180, a metade de uma circunferência dada em radianos vai ser π. Então, 180 graus corresponde a π radianos. Uma das primeiras coisas que você tem que aprender é como é que você transforma grau em radianos ou radiano em graus. Vamos lá rapidinho, ó. Como é que eu transformo, como é que eu converto 30 graus em radianos? Então aprenda a regrinha. Qual é a regra? A regra é o seguinte, para transformar grau em radianos, você vai dividir por 180 e acrescentar o resultado à letra π. Então, por exemplo, ó, 30 graus eu divido por 180 e acrescento π. No caso aqui eu cancelo 0 com 0, fica 3 sobre 18. Aqui eu simplifico por 3, vai dar 1 sobre 6 e multiplica pelo π. Então, 1 vezes π é π, vai dar π sobre 6. Ou seja, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Tá bom? Mesmo raciocínio, ó, 120 graus. Como é que eu transformo em radianos? Eu divido por 180 e multiplico pelo π. Aqui eu cancelo 0 com 0. 12 sobre 18 dá para simplificar por 6. Então, vai dar 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3 e repete o π. Então, vai dar 2π sobre 3, tá bom? Então, 120 graus corresponde a 2π sobre 3. E o contrário, transformar radiano em graus. Transformar radiano em graus é mais fácil ainda. É só você substituir o π por 180 e fazer os cálculos.
Então, por exemplo, π sobre 6 radianos em graus, como é que eu faço? Eu troco o π por 180 e faço a continha. 180 aí divido por 6, dá 30, tá bom? 2π sobre 3 radianos em graus, o que é que eu faço? Eu troco esse π por 180, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3 vai dar 120, tá bom? Pessoal, agora exemplos de questões que envolvem aquela formulazinha do comprimento da circunferência e depois do comprimento de ar. Determine o comprimento da circunferência de raio 10 centímetros. Pessoal, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes π e o raio foi dado na questão que é 10. Então, 2 vezes 10 vai dar 20π. Esse π, como eu falei, pessoal, quando for no cálculo do comprimento da circunferência, ele vale aproximadamente 3,14, a menos que a própria questão utilize outro valor. O Enem, pessoal, gosta muito de substituir o π por 3, tá bom? Então, fique atento. Mas se nada for dito e você precisar substituir o π, ele vale 3,14. Então, 20π vai ser 20 vezes 3,14, que dá 62,8 centímetros, tá bom? Uma questão bem interessante, ó. As rodas de um automóvel têm 32 centímetros de raio. Beleza. Que distância percorre o automóvel depois que cada roda der 8.000 voltas? Então, observe. A roda de um automóvel, tá bom? Ela tem um raio 32 centímetros. Ele quer saber o seguinte. Quando essas rodas derem 8.000 voltas, qual é o comprimento, qual é a distância que esse automóvel percorreu? Pessoal, para você fazer essa questão, você tem que se tocar de uma coisa. Quando a roda der uma volta em torno dela, isso vai corresponder ao comprimento dessa roda. Então, o que é que você tem que saber nesse tipo de questão? Que uma volta vai corresponder, vai ser igual ao comprimento dessa roda, tá bom? Então, a primeira providência aqui é encontrar o comprimento dessa roda. Então, vai ficar 2π vezes o raio. O raio foi dado 32, dá 64π. Como nós falamos anteriormente, esse π vale quanto? 3,14, se não for fornecido na questão outro valor. Então, nesse caso, observa na questão, ó, adote π igual a 3, tá bom? Então, você tem que ficar atento a isso. Se na questão pedir para você adotar o π valendo 3, você obedece a questão. Se não disser nada e você precisar substituir, vale 3,14. Então, no caso aqui, vai ser 3. Então, vai ficar 64π, o π valendo 3, vai dar 64 vezes 3, 192 centímetros. Isso corresponde, pessoal, esse comprimento da roda, a uma volta que ele dá. Agora, a questão disse que foi dado 8.000 voltas. Então, eu vou pegar 8.000 voltas e vou multiplicar por 192. Então, quando eu multiplicar por 192, vai dar 1.536.000 centímetros. Isso transformado em metros, como é que eu transformo centímetro em metro? Metro, decímetro, centímetro. Então, centímetro para metro, você desloca a vírgula 2 casas para trás. Ó. É como se a vírgula estivesse aqui, você desloca a vírgula 2 casas para trás. Então, é como se você eliminasse esses dois zeros, tá bom? Então, vai dar 15.360 metros. Questão bem interessante. Outra questão do mesmo raciocínio, ó. Tá bom? Na questão anterior, ele me deu 8.000 voltas e queria saber quanto ele percorreu. Aqui vai ser o contrário. Ele disse que as rodas de um carro percorreram 60 km. Ele quer saber quantas voltas deu as rodas, quanto giro deu essas rodas, tá bom? Então, vai ter o mesmo raciocínio. A gente tem que primeiro encontrar o comprimento dessa roda, que é 2πr. O raio foi dado na questão? Não, ele não deu raio, ele deu diâmetro. O diâmetro é 1,20. Pessoal, aqui há um erro, certo? Como aqui eu troquei, certo? Como eu troquei aqui o raio, ele vai ser a metade, tá bom? 1,20, certo? Então, 2 vezes o raio não é o diâmetro. Então, fique atento a isso, ó. Você tinha duas maneiras de resolver essa questão. Ele deu diâmetro, o raio vai ser a metade. A metade de 1,20 é 0,60. Certo? Porém, como o diâmetro corresponde a 2 vezes o raio, então você pode substituir aqui o diâmetro, que é 1,20, pelo 2 vezes o R. Ó, bom? Então, nesse caso aqui, substituindo 2 vezes o R, que é o próprio raio, aliás, que é o próprio diâmetro, e o diâmetro vale 1,20, então 2 vezes o raio vai ser 1,20, tá bom? A outra maneira de fazer era você descobrir que
Como o diâmetro foi dado, o raio é a metade, então a metade ia dar 0,60. Então, 2 vezes 0,60 ia dar o próprio 1,20. De novo, nós vamos adotar o π valendo 3, tá vendo? Dado na questão. Então, vai dar 3,60. Lembre-se que esse comprimento da circunferência corresponde a uma volta, certo? Beleza. Só que nesse caso ele me deu 60 km de percurso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse percurso e dividir pelo comprimento do raio, da roda, né? Que corresponde a uma volta. Então, 60 km transformado em metros, como é que eu faço? Eu multiplico por 1000. Então, 60 vezes 1000 dá 60.000. Bom? Então, aqui foi a distância percorrida pelas rodas desse carro. Como cada volta dá 3,6 metros, basta eu dividir para saber quantas voltas deu. Então, quando eu dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 16.667 voltas. Bom? Quarta questão, a gente vai trabalhar agora o comprimento de arco. Nós trabalhamos agora há pouco com o comprimento da circunferência todinha. Agora o comprimento do arco. Lembre-se, o comprimento do arco é só esse pedaço aqui, ó. O comprimento do arco, o que é o arco? É um pedaço da circunferência, tá bom? Como é que eu encontro o comprimento do arco? A fórmula é essa daqui, ó. O comprimento do arco vai ser o alfa. Esse alfa é quem? É o ângulo, tá bom? Justamente que está formando esse arco. O ângulo aqui é quanto? Esse símbolo aqui, pessoal, representa o símbolo de 90 graus, certo? E o R é o raio. Vamos verificar. O ângulo, o alfa, vai ser 90 graus e o raio foi dado na questão, foi 90 centímetros. Só que para você aplicar essa fórmula, pessoal, tem um detalhe extremamente importante. Esse ângulo, ele não pode ser dado em graus, ele tem que ser dado em radianos. Então, o raio é 90 centímetros, só que o ângulo dado 90 graus, ó, ele tem que ser transformado em radianos. Então, como é que eu transformo grau em radiano? Nós vimos agora há pouco. Divide por 60 e multiplica pelo π. Então, quando eu dividir por 180, perdão, eu pego o ângulo, divido por 180 e multiplico por π, tá bom? O que é que eu faço? Simplifico aqui esse zero com esse zero e simplificando por 9 vai dar 1 sobre 2. Ou simplificando diretamente por 90, 90 por 90 dá 1, uma vez π é π, 180 dividido por 90 dá 2. Esse ângulo, pessoal, não esqueça, quando eu for encontrar o comprimento do arco, esse alfazinho é o comprimento aqui do ângulo central, ele tem que ser dado em radianos, tá bom? Então vai ficar π sobre 2 vezes o raio, que é 90, vai dar 45π, tá bom? Mesma questão de comprimento de arco. Ó. Calcula em radianos a medida do ângulo central, ele quer justamente o ângulo central. Ó. Só que ele quer em radianos, certo? Que é realmente o que acabamos de mostrar. Esse ângulo tem que ser dado em radianos. Ele me deu o quê? O comprimento do arco, esse Lzinho que é 20, e deu o raio da circunferência, tá bom? Que vale 8. Então, nesse caso, quando eu aplico a fórmula, eu vou encontrar esse ângulo em radianos já. Então, vai ficar 20 vezes 8 alfa, esse 8 passa dividindo, então 20 dividido por 8 dá 2,5 radianos, tá bom? Pessoal, eu vou gravar um segundo vídeo para esse vídeo aqui não ficar tão extenso, tá certo? Um abraço, galerinha. Valeu!